Me encontro com o deputado federal Gonzaga, aqui, subtenente Gonzaga, que está aqui no Rio Grande do Sul, palestrando. Né? Aqui já falou sobre um candidato da Brigada Militar aqui, né? Possível candidato para a Brigada Militar, e falando sobre a experiência dele que ele teve como deputado federal e como conseguiu ascender na política para chegar a tal. Mas vamos falar sobre isso também. Quero falar também com o deputado aqui sobre polícia. É esse ciclo de polícia completo também, que estava vendo os debates e as palestras dele dentro do YouTube, também sobre isso, até mesmo para vir me informar e conversar com o deputado. Quero saber sobre isso. Quero saber também sobre Código Penal Militar. E o deputado também falou em radicalizar, né, mesmo em certos estados, o pessoal não quer mais o fórum militar para discutir as contravenções e ocorrências policiais, quer tirar o juiz militar. Deputado, vamos começar primeiro pelo Código Penal Militar. Olha, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar são dois decretos de 1969 e que sofreu muito pouca alteração, quase nada. E nós já tivemos a Constituição, que modificou alguns parâmetros, e quando comparado com o Código Penal Comum e o Código de Processo Penal Comum, esses dois instrumentos tiveram centenas de alterações, enquanto o Código Penal Militar não sofreu nenhum. Então, tem duas vertentes nesse debate. Uma da atualização constitucional e também de ter um código que preserve também a cidadania. Toda vez que se ouve alguém falar do Código Penal, principalmente os desembargadores, os presidentes de tribunais, o comando das polícias militares, sempre fala o seguinte: não, o Código Penal Militar e a Justiça Militar, ela é o instrumento de sustentação da hierarquia da disciplina. Eu tenho tentado inserir um novo componente, que é a cidadania. Então, para mim, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, ele tem que, sim, cumprir o papel da manutenção da hierarquia da disciplina, mas em especial da cidadania dos policiais, dos militares. E tem outra vertente nesse debate, que é aqueles que querem ampliar a competência da Justiça Militar. Hoje, a Justiça Militar julga os crimes propriamente militares, né, muito ligado, de fato, à manutenção da hierarquia da disciplina. Mas nós temos uma dezena de outras legislações, chamadas legislações extravagantes, né, que não é julgado na Justiça Militar, como, por exemplo, o tráfico, a tortura, a Maria da Penha, uma série de outros crimes que a Justiça Comum julga e que há uma busca por parte dos tribunais de Justiça Militar para ampliar a competência, no sentido de também assumir esses crimes. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um debate, né, através de uma subcomissão na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Nós estamos encerrando hoje um ciclo de 8 seminários em 8 estados diferentes, colhendo as impressões de todos, dos praças da Polícia Militar, dos oficiais da Polícia Militar, da instituição Polícia Militar e Corpo Bombeiro, dos advogados, dos promotores de justiça que atuam na Justiça Militar, da OAB e dos próprios tribunais. Portanto, hoje nós encerramos um ciclo de debates que vai nos guiar para apresentarmos um projeto de lei para alterar o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Deputado, eu sempre faço aqui no dia segundo, eu tenho um bom sucesso na internet e nas redes sociais, porque eu pergunto aquele que o pessoal quer perguntar lá. O pessoal geralmente é desmotivado, o pessoal que não é bem letrado. Eu vou lhe colocar uma situação que aconteceu em São Gabriel, tá? E aí, como é que fica essa situação? 2 policiais foram julgados, teve uma ocorrência que esses 2 policiais se envolveram com uma menor, ou possivelmente, ficticiamente, porque depois eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu vou narrar agora o que aconteceu. Eles foram acusados de assediar a menor. Estavam no presídio, na fase, tinha 2 meninas, então eles foram julgados, culpados pela Justiça Comum, foram condenados, saíram da Brigada Militar, perderam a farda, mas na Justiça Militar eles foram absolvidos. Como é que fica essas duas situações, onde o policial é julgado por 2 vezes? Olha,
esse é um conflito que nós queremos resolver na discussão do Código de Processo Penal, né? Nós temos alguns casos que são concretos, por exemplo, os crimes dolosos contra a vida dos militares da União, a própria Justiça da União, Justiça Militar da União, pode julgar. No caso dos militares estaduais, foi para a Constituição, que é o Tribunal do Júri, e há a compreensão que esse Tribunal do Júri é apenas na Justiça Comum. Então, esse é um ponto. Mas se você pega para o caso que você coloca, está na discussão a questão do julgamento pela Justiça Militar desse crime, exatamente para fugir desse conflito. Nós temos várias situações em que há condenação na Justiça Militar e a absolvição na Justiça Comum e vice-versa, como é o caso que você nos traz. Nós queremos... Mas não seria ser julgado por 2 vezes pelo mesmo crime, que agora há pouco, até voa a São Gabriel, porque agora há pouco a menina que foi assediada, ou a testemunha-chave, agora desdisse o depoimento. E mesmo assim, os embargadores não querem não dar relevância à mudança do depoimento. Mas é isso que eu estou dizendo. A legislação precisa de resolver esse conflito. Isso só ocorre porque a legislação permite os 2 julgamentos. Não seria proibido julgar 2 vezes? Na verdade, é o seguinte, quando é a favor do réu, a gente gosta, né? Quando é em desfavor, a gente não gosta. Vou te dar um exemplo lá de Minas Gerais. Nós tivemos um sargento que foi preso em flagrante num crime tido bárbaro, né? Ele amarrou uma criança de 5 anos, cravou nela uma faca e deixou ela amarrada em cruz. Um negócio absurdo, né? Ele foi considerado incapaz na Justiça Comum. E foi, então, por essa incapacidade, o processo dele foi arquivado. Nós tivemos um caso de vários policiais que, na justiça, que foram acusados de tortura no presídio, certo? E 2 processos deles correndo, um de tortura e o outro de abuso de autoridade. O abuso de autoridade correu na Justiça Militar e eles foram absolvidos. Baseado nessa absolvição, a defesa deles trancou o outro processo na Justiça Comum por tortura. Então, você me traz um caso em que o duplo julgamento não beneficiou, porque na Justiça Militar eles foram absolvidos, mas não recuperou a demissão que eles tiveram na Justiça Comum, não é isso? Sim. No caso que eu trago para você de Minas, o duplo julgamento salvou. Então nós precisamos de ter uma legislação que resolva esse conflito. Porque eu vejo como pessoa comum que a desnecessidade ou a não ter a necessidade de ter o julgamento militar. E a questão da existência da Justiça Militar concorrendo com a Justiça Comum é um conflito dos tribunais, inclusive, né? A parcela importante da Justiça Comum, dos tribunais da Justiça Comum, que é contra a Justiça Militar e, portanto, é contra a ampliação de competência, é contra a legitimar a Justiça Militar. E, da mesma forma, integrando a Justiça Militar, que quer cada vez mais ampliar a competência e legitimar. Então, nós temos um problema de disputa de espaço, inclusive no Poder Judiciário, né? Nós tivemos o ministro Joaquim Barbosa, que fez uma proposta de extinção dos tribunais de justiça militar e foi derrotado dentro do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma proposta de um desembargador da Justiça Comum também propondo a extinção do Tribunal de Justiça Militar e que o próprio tribunal não admitiu. Então, sim, há uma disputa de espaço. Eu espero que esse debate nos ajude, inclusive, a pacificar isso, a definir claramente, né, de quem que é a competência, a iniciativa do julgamento, né? Só alguns casos estão claros, outros estão em dúvida. Nós temos situações de que julgar um militar na Justiça Comum é mais gravoso para ele do que a Justiça Militar. Mas não é porque a Justiça Militar é menos rígida, é porque o Código não foi atualizado. Então, se você for julgado na Justiça Militar por tráfico, você tem uma pena. Se você for julgado na Justiça Comum, você tem outra pena. E, de repente, o que vai fazer a diferença? É onde que o tráfico ocorreu. Se ocorreu dentro do quartel, por exemplo. Então, sim, o esforço desse debate é ter uma legislação que
reduz esse conflito, que garanta uma justiça militar, um código penal militar e um código de processo penal militar, que garanta o controle interno, que garanta o princípio da hierarquia da disciplina e, mais do que tudo isso, garanta a cidadania dos policiais e bombeiros militares. Obrigado. Agora eu quero falar sobre ciclo de polícia completo. Tá? Eu estava vendo ali como é que isso vai se suceder. Se, pelo menos, for falar pelo Rio Grande do Sul, as duas co-irmãs aqui, se sentar numa mesa, as duas juntas, e perguntar de quem é o último pedaço da galinha ou da carne, dá uma briga tremenda. E como é que vai ser isso, vai funcionar, que o senhor imagina que funcione? Olha, o ciclo completo, ele é uma obviedade, né? É você empoderar todas as polícias para que todas elas possam fazer todos os atos de polícia. Ou seja, que todas elas possam investigar, que todas elas possam fazer o policiamento preventivo. É assim que funciona no mundo. Agora, cada país organizou o funcionamento dessas polícias. Só que, apesar de cada país ter feito o seu papel, do seu jeito, há uma coincidência, há uma convergência em quase todas elas, que é você especializar uma para ser polícia de investigação e podendo, em algum momento, fazer prevenção, e você especializa uma para ser preventiva e podendo fazer investigação. A maioria dos países tem uma divisão por território e por tipo penal. Então, determinados crimes em determinado território é uma polícia e é outra. Nos Estados Unidos são milhares de polícias. Alguns falam em 18 mil, outros falam tem mais. Tem polícia do município, tem polícia por segmento, 18 mil polícias. Mas todas fazem o ciclo completo, ou seja, todas fazem todos os atos e entregam para a justiça. Não tem uma polícia trabalhando para outra. Há uma cooperação entre as polícias, mas uma não trabalha para outra. Aqui no Brasil, uma polícia trabalha para outra. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal trabalham para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal, de acordo com o crime. Então, o conceito de ciclo completo é dar a todas as polícias a competência de fazer todos os atos. Isso, na prática, é validar aquilo que todos já fazem. Porque a Polícia Militar ela já investiga. Você não prende em flagrante alguém só aquele que você tomou na rua, não. Você tem um trabalho de investigação. Nós já fazemos investigação. Não podemos chamar, porque se falar que investigou, o delegado vem cá e processa por usurpação de função. Então nós queremos legitimar. Para isso precisa de uma mudança constitucional. E nós apresentamos a PEC 431, que tem 2 artigos só. Uma para falar que todas as polícias podem fazer todos os atos de polícia, e a outra para dizer que os estados e o Distrito Federal e a União vão regulamentar o funcionamento. E aí como que eu defendo a regulamentação dessa polícia civil completa? Trabalhando com 2 conceitos, de território e de estado de flagrante. O flagrante, ele tem um conceito na legislação, que é aquele ato delituoso que foi de imediato identificado. A polícia chegou no momento do fato, que então é possível identificar de pronto o autor, a vítima, e não ter o que investigar. Foi você, pronto. Então o que cabe nesse caso? Cabe você reduzir a termos o que você viu, a versão de um, de outro, e mandar para a justiça. Como é que acontece hoje? Nós levamos para a Polícia Civil. A Polícia Civil depois vai abrir um inquérito, vai não sei o quê, e vai ouvir todo mundo para depois levar para a justiça. Nós estamos dizendo o seguinte... E ouvir o policial também. Então nós estamos falando o seguinte, no caso do flagrante, a polícia e o policial que identificou, que chegou, que atendeu, fecha o pacote e entrega na justiça. Isso no território que tiver 2. Então, Porto Alegre, grande Porto Alegre, tem Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, né? Então aqui o flagrante era de quem atendesse. E no território que não tiver só tiver uma polícia, aquela que tiver faria tudo. Então, eu vou pegar o exemplo de Minas Gerais, que eu sei de cor e salteado. 853 municípios, 300 tem Polícia Civil instalada. Então, em tese, nós temos duplicidade nesses 300 municípios. Então, nesses 300, a Polícia Militar que está na rua, ela pegaria o flagrante e encerraria e levar para a justiça. Aquilo que não era flagrante, ela ia registrar e levar para a Polícia Civil investigar. E nos outros municípios que não tem a Polícia Civil, só está a Polícia Militar, ela cuidaria de tudo. Porque o que nós queremos combater? 2 coisas, 2 perdas quase imensuráveis que nós temos. Uma é a perda de informação. Quando um policial militar, um policial rodoviário federal, ele investiga um crime, ele apura um crime, mas ele não pode colocar no papel, ele jogou fora, jogou na lata de lixo a elucidação de um crime. Aí nós ficamos nesse índice absurdo nosso de menos de 8% dos homicídios sendo apurados no Brasil. E no crime contra o patrimônio, menos de 3%. Então, se eu tenho a competência legal de
fornecer aquilo que eu sei sobre a prática de um crime, eu estou potencializando esse serviço, potencializando o Estado. E o outro problema que nós queremos corrigir é a perda de tempo, o retrabalho. É perda de tempo na delegacia para registrar uma ocorrência e o retrabalho. Eu ouço todo mundo na minha ocorrência policial e o delegado depois vai ouvir, se é que vai ouvir. A maioria vai ser arquivada. Então o MP também vai ouvir também. Então, para combater essas duas perdas, é nós empoderarmos todos da competência, inclusive da investigação, da inteligência policial, e no território que tiver uma, duas ou três, quem atendeu o flagrante entrega. Se não é um flagrante, mas eu sei de um histórico, eu tenho informação que eu possa assinar embaixo, eu posso assinar, isso possa compor um processo de investigação na Polícia Civil, na Polícia Federal. E a perda de tempo nós vamos economizar com esse deslocamento e retrabalho. Então a forma de organizar seria essa, por estado de flagrância e por território. Isso nós conseguiríamos, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tem um território definido, a BR da Polícia Rodoviária Federal. A Guarda Municipal tem um território definido. A legislação, a Constituição fala que aonde é que atua a Guarda Municipal. A Polícia Federal, ela tem o território nacional, mas a legislação já deu para ela competência em determinados crimes. Ela não precisa estar presente num determinado território para investigar lá, porque a lei falou, esse crime é seu. E a Polícia Civil e a Polícia Militar, que é os dois conflitos maiores, você teria uma Polícia Civil especializada em investigação, certo? Que não tinha que ficar no balcão atendendo a população, atendendo a outra polícia. Então sobraria muito mais tempo para investigar. Ela poderia se especializar de fato na investigação. E a Polícia Militar, que é a da rua, eu falo, o tonto é da Polícia Militar, a boca de fumo é da Polícia Militar, a briga na rua é da Polícia Militar. Essa é a lógica natural. Então nós teríamos o empoderamento de poder fazer, mas nós não íamos agora nos fechar num quartel para investigar. Nós íamos continuar fazendo policiamento de rua e no policiamento, aquilo que você apurou, você entregava. Pronto. Hoje existe os P2 hoje. Hoje existe o P2, mas, na verdade, ninguém trabalha sem informação, a PM já trabalha com informação. Então, assim, a polícia completa que nós estamos propondo é essa obviedade. E para tentar corrigir o quê? Para tentar corrigir o baixo índice de elucidação de crime que nós temos no Brasil, o altíssimo perda de recurso financeiro com deslocamento, com retrabalho, com o tempo perdido na delegacia e a altíssima perda de informação que nós temos de elucidação de crime, aquilo que a Polícia Militar faz e não pode assinar embaixo, porque se ele assinar, ele vai ser processado por usurpação de função. Agora, já estou imaginando, né, o pessoal botando lá embaixo do vídeo. Por que não perguntou sobre a Guarda Municipal? Porque a Guarda Municipal é a PM com a Polícia Civil. Agora é o contrário. A PM não gosta muito da Guarda Municipal. Qual seria? Ela entraria nessa situação também de investigação? Na minha defesa... É porque alguns dizem que é usurpação de função. Na minha defesa, nós temos hoje um Estatuto das Guardas e temos a Constituição. O que a Constituição falou? Você vai criar a guarda para tomar conta do patrimônio, o espaço que ela ocupa, o território que ela ocupa são os espaços públicos e com a função do patrimônio. Aí veio o Estatuto e ampliou um pouco essa competência, tá certo? Dando para ela também uma competência de polícia. O que eu defendo nessa organização? Se é uma guarda municipal, óbvio que ela tem uma limitação de deslocamento. Então, se você vai prender alguém e o presídio que você tem que levar esse alguém está fora do seu município, então, em princípio, essa guarda municipal não tinha como deslocar para outro município para levar esse preso. Certo? Então, o que eu defendo? Eu defendo que se mantenha o território definido pela Constituição para a guarda de hoje e dê para ela, sim, a competência da polícia completa no limite dos crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, o crime de menor potencial ofensivo é aquele em que, ainda que seja no flagrante, não há prisão, não há condução. É a Lei 9.099, desde 95 que estabeleceu. Então, se você der para a guarda a competência do se completo no limite do TCO, ela vai estar no espaço que ela não precisa deslocar, ela vai atender o flagrante, ela vai dar sequência da vida para as investigações nos crimes de menor potencial ofensivo, porque não há deslocamento. O que eu defendo para nós no TCO, eu defendo para a guarda. Agora, defendo que se mantenha a previsão constitucional de hoje para as guardas municipais, ou seja, elas cuidando do espaço, nos bens públicos, tá certo?
com a tutela dos bens públicos, mas com a competência da lei 13.000, esqueci o número dela, que é o Estatuto das Guardas, que já dá para ela essa competência. Eu acho que dá para a gente organizar bem nesse sentido, tá certo? Eu não advogo a unificação das polícias civil e polícia militar, não advogo a ampliação das competências territorial das guardas, mas advogo que elas tenham, dentro da Constituição de hoje e do Estatuto das Guardas, que ela tenha a competência do se completo no limite do que está hoje em termos de território dela. Eu sei que o senhor tem que mostrar, estamos em cima da hora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nem que vou pedir para o senhor falar sobre candidatura, quero que o senhor fale um pouquinho, que o senhor está falando ali no seu pronunciamento sobre a agora pegou. Desmiritação. Aí pegou mal. Você arrumou um esmeril aí. Olha, eu não advogo a desmilitarização. Hoje, você pode pesquisar, e você é um pesquisador, um repórter, você pode buscar um paralelo. Se a polícia civil é mais eficiente, mais eficaz do que a polícia militar por ser civil. Pesquisa. Pega a missão da polícia militar, a missão da polícia civil e vê se a polícia civil é mais eficiente, mais eficaz do que a polícia militar, a ponto de dizer que ser civil é condicionante de eficácia. Eu sou suspeito, sou policial militar, então eu vou dizer que não é, mas pago essa missão para você. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que no Brasil e no mundo tem muitas polícias militares, inclusive fazendo o ciclo completo. E a desmilitarização, na minha visão, não é um ato de vontade de ninguém, é uma decisão do Estado brasileiro. E o que nós acompanhamos desde a redemocratização, com Sarney, com Collor, com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma e com Temer, que nenhum deles, independente do espectro ideológico, uma vez assumido o executivo, falou em desmilitarizar. Nenhum governador de estado, do PCdoB, do PT, do DEM, nenhum propôs a desmilitarização. Nenhum prefeito de grande cidade propôs a desmilitarização. E todos eles conviveram e convivem com as polícias militares. Ou seja, há uma percepção de que, no papel que é dado às polícias militares, a condição de militar tem ajudado a desempenhar. Essa é a minha percepção. Então, isso faz com que o Estado brasileiro não proponha desmilitarização. Nós temos propostas de segmento da sociedade, segmento de partido, segmento ideológico. E hoje, 30 anos depois da nova Constituição, do fim do regime militar, as razões de cunho ideológico que a sociedade tinha para desmilitarizar estão superadas. E te digo mais, foram 30 anos que as polícias militares tiveram que se preparar para não desmilitarizar. Então ela se preparou, ela mudou sua matriz curricular. Hoje, eu desafio quem quiser ir conhecer a matriz curricular nossa, para tentar enxergar na matriz curricular elementos de violência, elementos de guerra, elementos... Tá certo? Tem direitos humanos que são obrigados à legislação. Do ponto de vista doutrinário, eu fico muito à vontade. Isso repete no dia a dia, repete na cultura? Não. Nós temos uma cultura de Estado, ainda de dominação, de violência, mas... se você pegar a Guarda Municipal, que não é militar, nós vamos enxergar lá problemas pontuais de uso de violência. Se nós pegarmos o sistema prisional, que na maioria dos estados não está mais com a polícia, nem a polícia civil, nem a polícia militar, Minas Gerais está praticamente 100% dos agentes penitenciários não são policiais. Uma carreira à parte, estruturada à parte. Vão tentar enxergar o nível de uso de força lá dentro do sistema prisional, que não tem polícia, e muito menos militar. Nós vamos enxergar um índice preocupante. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que a violência de Estado, que alguns querem combater com a desmilitarização, não é um componente da doutrina militar. Essa história de que tem que desmilitarizar porque o militar é formado para a guerra. Isso não está na matriz curricular mais. Então, assim, eu tenho razões de Estado, razões de eficiência para dizer não. Agora, se não tivesse nada disso, eu tinha uma razão, que é a questão previdenciária. É isso que eu queria que o senhor tocasse, porque o policial está lá assim, isso nada me adianta, quero saber como é que vai ficar. Pois é. Então nós temos uma questão previdenciária, que muitos estados também já fez modificações ruins, mas a questão previdenciária ainda é um ponto que nos impõe uma responsabilidade maior na discussão da desmilitarização. E por fim, eu diria que a desmilitarização não se impõe como condicionante de eficiência e eficácia para a nossa atuação. Eu acho que nós precisamos de modificação da legislação interna nossa, que é uma demanda nossa.
a legislação disciplinar, o Código Penal Militar, e nós aproveitarmos o lado bom dessa organização, dessa formação nossa, do treinamento nosso, que é próprio dos militares, e trazer isso para o campo da investigação, que nós vamos fazer um excelente resultado, vamos trazer um excelente resultado para a sociedade. Obrigado, deputado. Obrigado. Desculpa aí, estamos pegando o horário do almoço do deputado. Chega daí que eu vou ficar ligado aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Estou sempre ligado em tudo que você quer saber. Direito humano, cara. Eu não fiz tudo isso, eu só roubei o carro. Liga, respeito meus direitos.